STF está legislando! Vivemos numa ditadura da toga! Supremo é o povo! Pois que feche esse vídeo quem nunca ouviu uma dessas afirmações sobre o Supremo Tribunal Federal, hein? Tô esperando. Pois é, como eu sei que vocês continuam por aqui e como eu sei que vocês adoram vídeos sobre treta e os algoritmos do YouTube não me deixam mentir, que tal a gente fazer um telescópio para a gente observar mais de pertinho esse conflito entre os três poderes constitucionais, hein? O executivo, o legislativo e o judiciário. Porque antes de escolher um lado nessa briga, repetir slogans ou apontar exageros, é preciso compreender uma coisa fundamental. Esse sistema com três poderes foi construído exatamente para viver nesse eterno arranca-rabo institucional. E é dentro dessa engrenagem, cheia de tensões, de erros e disputas, que o Supremo Tribunal Federal atua, exercendo um papel que não surgiu por acaso, hein? Mas que foi atribuído pela própria Constituição Federal. Esse incômodo com a atuação do Supremo não é exclusividade nossa, tá? Sempre que um tribunal constitucional exerce poder real, surge a pergunta: quem é que autorizou os juízes a frear decisões tomadas por representantes eleitos, hein? Essa pergunta, acredite, atravessa democracias no mundo inteiro e reaparece com força redobrada em momentos de crise política, polarização e desconfiança nas instituições. Porque quando a política entra em curto-circuito, quando o parlamento se omite ou empurra decisões difíceis aí indefinidamente, alguém precisa responder, não é mesmo? E a gente goste ou não, o desenho constitucional prevê quem é que deve ocupar esse espaço. É justamente aí que o papel do Supremo Tribunal Federal se torna mais visível e mais incômodo também. Não porque ele tenha decidido mandar mais, mas porque foi chamado a decidir onde outros preferiram não decidir. Mas para a gente entender por que esse debate é tão antigo quanto o constitucionalismo moderno, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Vem com a gente que esse é o telescópio de hoje. Bora! Para entender por que a gente adota essa divisão entre os três poderes, a gente precisa olhar para além das instituições e observar aí as transformações estruturais da nossa sociedade. Durante séculos, a organização social no Ocidente foi marcada pelo feudalismo, vocês lembram disso? E depois pelo absolutismo, sistemas em que o poder político se exercia de forma concentrada, personalizada e pouco limitada. No feudalismo, a autoridade era fragmentada e baseada em vínculos pessoais. Já no absolutismo, ela se centrava progressivamente na figura do monarca, que passava aí a concentrar funções políticas, administrativas e jurídicas, sob aí o argumento da soberania. O poder não se submetia a regras gerais e impessoais, mas à vontade de quem governava. Ai, ai, ai. Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and that's very good. I don't need international law. Só que esse modelo, ele começa a entrar em crise quando as trocas comerciais se expandem, as cidades crescem e novas relações econômicas passam a exigir aí previsibilidade, estabilidade e circulação de bens e pessoas. Aí, o poder absoluto do rei e aqueles privilégios hereditários dos senhores feudais deixam de ser tradição e passam a ser um obstáculo para a expansão das relações capitalistas. Mas olha só, essa transição entre o feudalismo e o capitalismo não foi nada tranquila. Ela veio acompanhada de revoluções, conflitos armados e rupturas profundas, inclusive na forma jurídica que legitimava o poder. O problema já não era só quem mandava, mas como esse poder se justificava. E é nesse contexto que surge o movimento constitucionalista, trazendo aí uma nova forma jurídica para o Estado moderno.
Olha só, entre as principais inovações tá a ideia de um império das leis. Em vez do humor do rei ou do porque sim, o poder agora deveria obedecer a regras gerais, conhecidas de antemão por todo mundo. A lei deixou de ser um acessório do governante e passou a funcionar como um limite. A promessa era simples e muito bonita. Ninguém estaria acima da lei. Nem o rei, nem o governante, nem o próprio Estado. Que massa, hein? Na prática, claro, a história tratou de mostrar que nunca foi tão equilibrado assim, né? Mas o ponto central estabelecido foi esse, de que o poder passa a se legitimar não pela pessoa que manda, mas pelo conjunto de normas ao qual ela também tem que se submeter. E é nesse cenário que entra em cena Montesquieu, alguém que resolveu aí sistematizar uma intuição bastante realista. Não adianta ter um império da lei se o governante acumular todas as funções do Estado, especialmente as de criar leis, executar as leis e ainda julgar quaisquer divergências, né? A solução proposta, vejam só, foi não confiar na boa vontade dos governantes, mas dividir as funções, espalhar a autoridade e fazer com que um poder vigiasse o outro. Daí nasceu a divisão entre legislativo, executivo e judiciário, não como 3 caixinhas em harmonia, mas como 3 centros de poder obrigados a conviver em tensão constante. Então olha só, a divisão dos poderes não é um ideal romântico de equilíbrio, é justamente uma engenharia do incômodo. É um sistema pensado para frear excessos, criar obstáculos e impedir que o poder volte a se concentrar numa única mão, ainda que isso torne aí o funcionamento do Estado um pouco mais lento, mais barulhento e cheio de brigas públicas. E essa divisão, claro, está prevista e estruturada nas atuais constituições que buscam aí delimitar as funções e prerrogativas de cada um desses poderes. Só que nenhuma lei ou constituição é perfeita, né, gente? Redondinha, sem contradição nenhuma. E muito menos consegue prever todas as situações possíveis. E quando essa engrenagem constitucional começa a produzir atritos, e eles são inevitáveis, tá, gente? Surge aí uma pergunta que parece simples, mas nunca foi. Quem é que deve ter a palavra final quando tem conflito constitucional entre os poderes, hein? Pois justamente essa foi uma das maiores discussões jurídicas do começo do século passado. De um lado, um dos maiores nomes do direito, Hans Kelsen, defendia a criação de uma corte superior com a função específica de controlar a constitucionalidade das leis, não para governar, nem para substituir a política, mas para impedir que maiorias ocasionais desmontassem as regras do próprio jogo. Por outro lado, o jurista alemão Carl Schmitt dizia que toda decisão constitucional é, no fundo, uma decisão política. E se é política, deveria caber a quem detém o poder político, ou seja, ao representante do poder executivo. Não por acaso foi exatamente a teoria do Schmitt que o regime nazista adotou na Alemanha. Ora, vejam só, eliminando aí qualquer obstáculo legal ao poder jurídico do Führer. Essa disputa aí entre a visão do Kelsen e a do Schmitt não é um embate acadêmico e tampouco está superada ou consolidada, porque antes de tudo é uma disputa sobre limites, autoridade e, no final das contas, sobre a própria democracia. Verão, férias, todo mundo quer viajar, eu adoro, mas olha, uma das coisas mais chatas na hora de se preparar para uma viagem é ter que ficar escolhendo uma roupa para cada ocasião. É uma peça para ir na praia de manhã, outra para ir no restaurante, outra para ficar em casa, passar a noite com a família. Haja espaço na mala para tudo isso, né?
É por isso que eu gosto de pôr na minha malinha as roupas da Insider, porque são peças tão versáteis que uma peça só serve para o dia todo. Dá para usar independentemente da ocasião. Procura lá no site e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela agora, você vai garantir descontos de 15% se você for um novo cliente ou 10% se você já é um cliente recorrente. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. Você sabe o que vai acontecer se você entrar lá? Eu vou te dizer, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama ou, por que não, as duas coisas ao mesmo tempo, hein? E de quebra, você ainda vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela ótima parceria. É exatamente essa disputa sobre quem deve ter a palavra final que ajuda a entender o lugar do Supremo Tribunal Federal no Brasil de hoje. O STF nasceu dentro de uma Constituição que aposta conscientemente no modelo de controle judicial da constitucionalidade do Kelsen. Ou seja, voltando lá para aquele ponto, quando tem algum conflito sobre os limites da lei, não é o governante, nem o parlamento, nem a maioria do momento que decide sozinha. Quem decide é uma corte. Isso não significa, obviamente, que o STF é infalível, que é neutro ou que é imune a críticas, tá? Significa só que no desenho constitucional brasileiro, ele foi escolhido como guardião do combinado. É mais ou menos como se fosse um árbitro que entra em campo justamente quando o jogo ameaça sair das regras. Não porque seja mais sábio, mais moral ou mais iluminado, mas porque alguém precisa exercer essa função e o texto constitucional foi claro ao atribuir essa função ao judiciário. Então, quando o Supremo declara uma lei inconstitucional ou impõe limites a atos do Executivo ou do Legislativo, ele não está automaticamente usurpando funções. Na maior parte das vezes, ele está operando exatamente naquele espaço que o constitucionalismo moderno reservou para conter abusos, omissões ou atropelos. E tem mais, viu? O incômodo que isso gera não é sinal de anomalia institucional, não. É sinal de que o modelo está funcionando como ele foi pensado, com tensão, com conflito e com freios, ainda que isso irrite quem preferia decidir sem ser contrariado. Mas aí você legitimamente se pergunta o seguinte: se é assim há tempo, se está assim na Constituição, por que é então que nos últimos anos o STF passou a ter tanto holofote assim? Então, essa visibilidade toda do Supremo nos últimos anos não caiu do céu, não brotou no chão do nada. Ela é resultado direto de um cenário político muito específico. A gente tem um Congresso Nacional muito mais conservador, muitas vezes paralisado por disputas internas, e um Executivo que passou a testar os limites institucionais de forma sistemática, especialmente durante o governo Jair Bolsonaro. E aí, quando um poder começa a agir de forma reiteradamente ilegal, abusiva ou simplesmente ignora as regras do jogo, o efeito colateral é muito previsível. Os outros poderes são acionados com mais frequência. Quer um exemplo disso? É a discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por anos, o tema ficou parado no Congresso, travado aí por pressões conservadoras e pelo cálculo político de quem preferia não enfrentar o debate. A omissão foi tamanha que um direito básico de milhares de pessoas ficou um tempão suspenso no limbo legislativo. Diante dessa inércia prolongada, o judiciário foi provocado e o Supremo acabou atuando, não para criar o direito novo, assim, do nada, mas para reconhecer juridicamente algo que já existia na vida real e que a política insistia em ignorar. Já durante a pandemia, por exemplo, o Supremo foi provocado a decidir sobre temas que, em condições normais, deveriam ter sido resolvidos pelo Executivo: coordenação sanitária, proteção de direitos básicos, respeito a competências federativas. O STF avançou não porque quis, avançou porque foi chamado o tempo todo.
É assim, quanto mais um poder estica a corda, mais o outro precisa segurar. E isso não tem nada de glamuroso, não é ativismo, não é projeto de poder, muito menos ditadura da toga. Esse cenário aí se intensificou de forma inédita durante o governo do Jair Bolsonaro, né? Diferentemente de outros períodos de tensão institucional, aqui o conflito não foi só consequência de excessos pontuais ou crises episódicas. Pelo contrário, esse conflito foi muitas vezes estimulado deliberadamente. O Bolsonaro testou os limites do sistema de forma recorrente, apostando aí no atrito constante com o judiciário como estratégia política, alimentando a ideia de que o STF seria um inimigo da vontade popular. Esse comportamento não era acidental. Ao atacar decisões judiciais, desacreditar ministros e repetir slogans contra o Supremo, todo mundo viu, o então presidente ajudava a construir uma narrativa perigosa, a de que qualquer limite jurídico ao executivo seria ilegítimo. Olha só, essa é uma visão muito próxima daquela que a gente falou lá, defendida pelo Carl Schmitt, para quem a política não deveria se submeter a freios jurídicos e quem decide em última instância é o soberano, não a Constituição e não os tribunais. Não é coincidência que esse tipo de discurso, esse mesmo, tenha sido funcional para quem? Para o nazismo. Ao transformar o controle jurídico em obstáculo e o judiciário em inimigo, se abriu um caminho aí para concentração de poder e para exceção permanente. Quando o Bolsonaro atacava o STF, ele não estava só discordando de decisões específicas, ele estava reforçando uma concepção de poder que rejeita limites institucionais. O senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Nesse contexto, o Supremo não se tornou protagonista por vontade própria, ele se tornou alvo, justamente porque insistiu em fazer aquilo que a Constituição atribuiu para ele, dizer não quando o poder tenta avançar sem freios. Veja só, é preciso dizer, nada disso significa dizer que o Supremo Tribunal Federal seja um poder imune a erros. Não é, tá? O STF erra, errou e continuará errando, como qualquer instituição humana inserida em disputas políticas reais. As decisões do STF são criticáveis, algumas profundamente equivocadas, outras marcadas por contradições internas e cálculos que nem sempre honram o discurso da neutralidade jurídica. Reconhecer isso não enfraquece a democracia, pelo contrário, faz parte dela. Mas, e aí é o ponto importante, confundir esses erros com uma suposta ditadura da toga é outra coisa completamente. Se o debate for sério, o exemplo mais próximo de um verdadeiro projeto de poder judicial no Brasil recente não veio do Supremo, mas de fora dele. Foi a experiência da Lava Jato, conduzida pelo Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, em que juízes e procuradores atuaram aí de forma coordenada, seletiva e politicamente orientada, atropelando garantias básicas do processo penal. E não por acaso foi o próprio STF que precisou intervir para desmontar aquele arranjo e recolocar limites onde eles tinham sido deliberadamente ignorados.
A verdade incômoda é que o império das leis, essa ideia bonita que sustenta o constitucionalismo moderno, é uma construção humana frágil, instável e sempre ameaçada. Ela só existe enquanto houver instituições dispostas a sustentá-lo e atores políticos dispostos a respeitá-lo. Basta uma ruptura, uma canetada, um gesto de força com apoio armado para que essa abstração desmorone. E foi exatamente esse risco que rondou o país quando Jair Bolsonaro flertou abertamente com a ideia de chamar para si a última palavra sobre a constitucionalidade das coisas, especialmente sobre o resultado das eleições. Ali sim estava o verdadeiro perigo. Porque se aquele golpe tivesse prosperado, a gente não ia estar falando de ditadura da toga, né? A gente ia estar falando de algo muito mais conhecido na história latino-americana, uma ditadura militar. No final das contas, o conflito entre os poderes não é sinal de colapso, ele é parte do projeto, tá tudo bem, é sinal de resistência. A democracia não morre quando o Supremo diz não, ela morre quando eu ou você não podemos dizer mais nada.